Conexão Poder. Oferecimento Unimed Cuiabá. Acidentes domésticos. Um segundo de descuido, basta. Olá, boa noite. Está começando pela TV Pantanal, canal 22, programa Conexão Poder. Hoje, domingo, dia 28 de fevereiro de 2016. A nossa convidada, deputada estadual Janaína Riva. Ela que já foi do PSD, foi eleita pelo PSD, mas que está aí trocando de partido, já deixou o PSD. Vai para onde, afinal de contas? Você vai saber também outros detalhes da Assembleia Legislativa. Tem a especialização, decreto 380 e muito mais. O Conexão Poder só está começando. Com apenas 27 anos de idade, a herdeira política do ex-deputado José Riva foi eleita com mais de 48 mil votos. Janaína, que começou na política liderando movimentos de juventude e ala jovem do PSD, se apresenta como oposição à atual gestão do governo e tem polemizado na tribuna da Assembleia Legislativa com declarações referentes a projetos enviados pelo Executivo. Muito bem, o Conexão Poder está começando aqui. Eu vou contar para me ajudar a fazer esse programa hoje, para enquadrar a Janaína Riva aqui na bancada, a minha querida amiga, colega jornalista Patrícia Sanches, do RD News. Obrigado por ter vindo, Patrícia. Obrigado também ao meu colega, que afinal de contas trabalha comigo na Rádio Capital FM, mas que também é professor, só que da UFMT. Da UFMT. Haroldo Arruda, obrigado por ter vindo também. Obrigado a você pelo convite. Obrigado a vocês dois, não é? Obrigada. Por ter vindo. E obrigado também, Janaína Riva. A senhora esteve aqui no ano passado, os assuntos eram outros, e desta vez tem muitos assuntos novos aí, e o mais recente ocorreu na sexta-feira, de uma delação, não é, de uma servidora ou ex-servidora da Assembleia, uma denúncia contra a vossa pessoa, quando a senhora nem era deputada ainda, mas era filha de deputado, que a senhora teria recebido R$4 mil por mês, alguma coisa assim, que é uma denúncia da Marisol Sodré. A senhora pode explicar para quem está nos assistindo o conteúdo disso e o que há de verdade nisso ou não? Não, lógico, Paulo. Bom, primeiro eu quero agradecer a cada um de vocês, Haroldo, Patrícia, pela presença, e você, Paulo, principalmente pelo convite e sempre por abrir as portas para mim, até para que eu possa estabelecer uma comunicação com os eleitores e com a população de Mato Grosso de um modo geral. Bom, é lógico, quando eu recebi essa informação, eu fiquei indignada, principalmente na sexta-feira. Logo pela manhã, quando eu acordei, eu estava feliz, porque eu estava encerrando uma boa semana, até pelo debate do decreto 380, que mesmo derrotado, eu acredito que eu saí uma grande vitoriosa, eu consegui mostrar minha força para todo o empresariado que estava aqui e a maneira como eu consigo atuar dentro da Assembleia. Eu achei engraçado que você falou que trouxe a Patrícia aqui até para me colocar no eixo, né? Aí eu imaginei, falei, lá sou eu e mais 23, e eu dou baile nos 23 às vezes, sabe? E é lógico que, assim, que eu fiquei muito chateada quando eu ouvi esse fato da delação. Fiquei indignada, até porque eu era só filha de deputado, e ela não acusa só eu, ela também acusa meu ex-marido, o Carlos. E quando ela falava desse valor, primeiro, eu nunca peguei valor nenhum. R$4 mil. Eu nem tinha afinidade com a Marisol, tanto é que ela nem ficou na minha equipe depois. Eu nunca tive contato com ela direto. E ela fez uma acusação contra mim gravíssima. Muito grave. É que eu falei, eu vou entrar com um processo contra ela, porque eu quero que ela prove. A única prova que diz que ela tem contra mim seria um papel escrito Nina, que supostamente seria dado para mim. E ela fala que ela nunca me viu receber nada, mas que alguém me passava esse dinheiro. Agora, eu acho um contrassenso total, até porque se meu pai era presidente da Assembleia e eu morava com meu pai, que eu nunca deixei de morar com ele, podia muito bem esperar meu pai chegar em casa. Acho que não tinha por que eu ir na Assembleia para fazer alguma coisa errada. Esse dinheiro, segundo a Marisol, não iria para o seu marido, o seu ex-marido, no caso? Não, ela fala que ele recebia R$4 mil e eu recebia R$4 mil. Quer dizer, são assuntos distintos. Ela fala de um e fala de outro também. Mas se quando vocês separaram, você passou a receber também o dinheiro dele também? Não. Ela não fala do pós-separação, ela fala só de anterior, só do período anterior, enquanto nós estávamos casados ainda. A senhora acredita que o Ministério Público possa estar induzindo ela a ampliar as denúncias por uma questão de pirotecnia ou fruto da imaginação dela? Não, eu acredito, eu confio muito, eu acho que tem muitas pessoas sérias no Ministério Público. E eu já acompanhei muito isso também de perto. Agora, é lógico que eu acho que algumas pessoas agem de forma política ali dentro. Mas sem citar nomes, eu querer falar sobre alguém, eu não tenho, nem sei quem seriam essas pessoas. Agora, que eu considero estranho,
5 meses depois só do processo apareça ela fazendo essas denúncias, justamente numa semana que foi extremamente turbulenta para mim, porque foi uma semana turbulenta. Eu falava até com a minha família, eu mal consegui dormir no decorrer da semana passada, até porque os debates foram muito intensos dentro da Assembleia. E aí, de repente, uma notícia dessa na sexta, 5 meses depois do processo, ela já tendo feito a delação, aí ela aparece com um fato novo desse. Porque isso não consta na delação, não, né? Não constava no início, na primeira parte, eu acho que da delação dela. Ela fez duas delações, então? Pelo advogado do meu pai, porque esse processo é contra o meu pai. Do porquê que ela só lembrou de mim agora, e ela disse que ela não havia sido questionada. Então, eu achei estranho, óbvio que eu achei estranho. Como eu disse, eu morava com meu pai. Se eu quisesse alguma coisa do meu pai, eu esperava ele chegar em casa. E também, já que eles acusam meu pai de tamanho desvio, acho que não tinha necessidade de eu sujar minhas mãos por causa de tão pouco e me dar o trabalho de ir lá atrás disso. Acho que é uma coisa meio óbvia, mas assim, eu não vou entrar no mérito. Isso eu vou na minha defesa, porque eu vou entrar com um processo mesmo, isso já está decidido. Aí na minha defesa eu vou cuidar disso. Pois é, e a senhora não teme que isso, o Ministério Público possa abrir contra a figura Janaína Riva? Eu falo figura porque, à época, a senhora não era deputada, não é? Algum processo de investigação nesse sentido? Paulo, eu acho até que se for para não levantar dúvidas, é até melhor que o faça. Né? Melhor do que fique só nessa ameaça, ou nessa se vai, se não vai, é melhor que Era faça. justamente isso que eu ia te perguntar. Quer dizer, eu acho que a transparência é importantíssima, inclusive até uma oportunidade para você se defender e mostrar a realidade. Haroldo, o que nós estávamos falando agora há pouco, né? Antes até do programa entrar no ar, o que eu falei para vocês. Eu gosto que pergunte, porque é a oportunidade que eu tenho de me defender. Então, se for uma investigação que for para ela ser imparcial e para ela mostrar a verdade, ser conduzida de uma forma séria, por que não fazê-la? Sim, claro. Então, mostre onde foi esse dinheiro, ou para onde ele era depositado, ou como era pego, ou como era... Mas com fatos concretos, não com um papel escrito Nina. Primeiro, meu apelido nunca foi Nina. Ninguém nunca me conheceu por esse apelido. Deputada? Jana. Jana, só Jana, no caso também. Seu pai te chamava como, de deputada? Jana também? Até hoje. Jana, ou Chatonilda, né, que é Janinha 38, meus irmãos me chamam, que diz que eu tenho espírito de gente mais velha. Isso há 10 anos atrás, que hoje eu já devo estar promovida. E você chegou a conversar com seu pai sobre essa situação? Afinal de contas, ele é a peça-chave disso, né? É o principal interessado e acaba atingindo a família, né? Uma pessoa que é importante para ele, que até então estava aí. A nossa visita acontece nas quartas e domingos, né? Então, hoje a gente já teve a oportunidade de falar sobre esse assunto. E enquanto eu falava com ele, a única coisa que ele me pediu, a única preocupação dele era para eu ter calma, porque ele já está acostumado a passar por essas coisas, mas para mim é a primeira vez. Né? Para mim é a primeira vez. E então, você tem uma personalidade completamente contrária dele. Exatamente. Ele é um cara paciente, centrado, né? E você é muito mais ansiosa. Isso. Então, acho até pela idade, né? Claro, e orientação de pai é importante. Ele entra nos processos, parece ele é que está entrando para uma audiência. Uma festa, ele tem um time para coisa. Mas imagina, se eu nesse pouco tempo dentro da Assembleia, eu passo por tudo isso, imagina que é 20 anos, a pessoa aprende a ter um controle, uma calma muito maior, né? Sim. Então, a única preocupação dele era só assim, como eu iria enfrentar a situação. Ele falou, olha, a única coisa que você tem que deixar bem claro, eu acho que você já até falou, porque ele acompanhou, na sexta-feira eu tinha dado uma entrevista na TV Record para o Lúcio Sorge, e ele falou para mim, a única coisa que você tem que deixar bem claro é isso, que você não pegou e que você vai provar isso. Ele falou assim, agora, provar que você fez, ele falou, isso é uma coisa muito difícil de se fazer. Mas ele também achou muito estranho, porque assim, meu primeiro mandato, eu uma deputada de oposição, e eu fazendo todo um trabalho sério ali em cima dos fatos, porque eu não mexo com hipóteses, e acontecer isso comigo. Mas tem que manter a calma, não tem jeito, sabe? Não é o primeiro obstáculo que a gente vai desistir. É lógico que na hora te bate assim uma tristeza e tal, mas talvez essa seja realmente a intenção, é de desestabilizar, sabe? Então acho que eu tenho que ter um controle, até porque eu não estou ali por mim só, me representando tão somente, né? Claro. Para eu tomar uma decisão só por mim. Mas eu tenho que ver que eu estou representando milhares de pessoas, em que elas confiam em mim e querem ver uma postura mais forte, uma postura mais centrada, e é isso que eu tenho tentado fazer. Esse é o preço que o agente público paga justamente. Hoje eu até brinquei, né? Aquele representante ditado, público, né? Tá na chuva é para se molhar. Claro, faz parte. Né? Você entrou num jogo desse, você tá suscetível a tudo quanto é coisa. Quem teria interesse nesse envolvimento, vamos chamar de... Quem teria interesse de sujar ou envolvê-la nesse lamaçal todo aí que é
a metástase? Ah, Paulo, eu acho que nem compensa citar nomes, mas eu acho que fica Só meio... suspeita, então, já sabe. Eu acho assim, que é uma coisa meio óbvia, sabe? Eu não sei também por que partiu dela fazer esse tipo de declaração e tudo. Como eu disse a você. Ela ficou quanto tempo com seu pai no gabinete? Eu não sei. Muitos anos, né, pelo que mas se eu fala. acho que mais ou menos uns 10 anos. Eu não sei precisar a data, mas acho que por aí. Soa recalque talvez isso? Mais. Soa recalque, deputada? Talvez uma retaliação, né? Assim, a outra pessoa... Porque ela não foi absorvida pela sua equipe, né? Comigo, ela não foi absorvida pela equipe. Isso aconteceu com várias pessoas também, né? Que eram pessoas que eu gostava também, que de repente eu queria ter mantido na equipe. Só que é diferente você ter uma equipe de presidente da Assembleia, que você controla todos os cargos da Assembleia Legislativa, né? Dividindo ali com o primeiro secretário, vice e tal, do que você ser um deputado comum. Um deputado comum, ele tem seu limite de contratação e ali você tem uma equipe totalmente limitada. Então, assim, do que meu pai tinha, eu acho que eu mantive um quinto aproximadamente. Então, assim, é difícil você escolher uma pessoa entre 5, sabe? Então, assim, talvez, não sei, pode ser também. Eu não quero falar sobre suposições. Assim, eu acho que cabe a minha defesa mesmo. Claro, e mostrar para as pessoas que eu não tive envolvimento com isso. A senhora não abre mão do processo, vai processá-la mesmo? Não, eu não vou abrir mão, Paulo, porque assim... Eu acho que não pode ficar dúvida numa exatamente, situação dessa, né? Porque para mim a dúvida é ruim. Claro. Entendeu? Para mim a dúvida é ruim. Quem sai prejudicado tudo bem que assim, eu nunca fui também uma deputada que sempre fui de pregar uma coisa diferente do que os políticos fazem. Ao contrário, eu sempre tentei mostrar para a sociedade que nós, políticos, em sua grande maioria, nós atuamos da mesma maneira. Cada um, é lógico, com o seu potencial, o seu poder de atuação. E o que diferencia, na minha opinião, é o poder, exatamente, que cada um tem. Não, mas cada um tem... A gente brinca que lá na Assembleia a gente tem os deputados... que são de primeiro escalão, de segundo e de terceiro. Mas quando a senhora fala da mesma maneira, pode soar de forma pejorativa, porque da mesma maneira tem muito político que não presta, tem muito político que faz falcatrua. Não, mas eu quero dizer assim, num sentido que assim, nós nos norteamos pelos mesmos princípios. Quando eu comecei a fazer, quando eu entrei no meu mandato, eu nunca quis fazer um mandato pautado em dizer que nada ali do que eu fosse fazer seria, por exemplo, por uma ação política minha, que eu viesse só... Não, eu só vou defender o interesse do meu Estado, eu só vou... Eu acho que tem algumas coisas que são muito demagogas, para minha idade, não soa bem, porque as pessoas hoje em dia elas são muito esclarecidas já. Então, politicamente falando, o que eu quis dizer é que eu nunca preguei uma inocência na política que eu sei que ela não existe. Nós políticos somos audaciosos, nós fazemos um planejamento da nossa atuação e isso tudo existe. Muitas vezes também você ter que puxar o tapete um do outro acaba acontecendo. Naquele debate do decreto 380, o deputado Wagner Ramos ficou extremamente chateado porque eu coloquei a palavra papelão no que ele havia feito aquele dia. E eu até depois falei para ele, Wagner, isso é política. Falei parte Você me desculpa, talvez eu possa ter me expressado de uma forma que não deveria. Eu podia ter usado outra expressão. Ter trocado a palavra. Ter trocado a palavra, que foi o que magoou. Falei assim, mas é um jogo político, você tem que ter lado. Então isso que eu sempre falei, assim, às vezes até o Wagner tinha a razão dele, mas é a minha forma de me defender. Então, esse assunto posso encerrar? Já se explicou aqui, já passou. Ficou claro. Assunto, já que a senhora tocou no assunto. E eu tenho certeza que o telespectador ficou satisfeito com a resposta da Janaína. Precisava falar isso para você que está exatamente, porque o telespectador, a sociedade espera a resposta. E essa oportunidade que ela tem de se defender, eu acho importantíssimo, tanto para ela quanto para a sociedade também. Exatamente, Haroldo. E até por isso quero agradecer vocês de novo. Eu falei para vocês, é lógico que é um assunto incômodo? como é qualquer assunto incômodo. Mas faz parte. Eu até dei um exemplo na sexta-feira que eu falei assim, gente, delação é a mesma coisa do que um marido que traiu a esposa explicando para ela como ele traiu. Ele conta como vai ficar menos pior para ele, né? Então, assim, é lógico que é complicado, é um assunto complicado de você falar, né? Então, eu não julgo também. Agora, ela vai ter que responder pelo que ela falou. Claro. Mudando de assunto, decreto 380, ou vou falar mais especificamente do projeto de decreto legislativo que a senhora assinou como autora, que teve também a simpatia de grande parte dos deputados, se esse projeto de decreto entrasse em pauta, em tramitação naquele dia que ele começou a ser discutido, certamente, pelo que a gente percebeu, ele teria sido aprovado. Entretanto, porém, todavia, no meio do caminho havia Wagner Ramos, que, segundo a sua fala na ocasião, foi um papelão que pediu vistas, e aí essas vistas suscitaram uma reunião que ocorreu na última quinta-feira no Palácio Paiaguás, e dessa reunião saiu o entendimento de que agora
a data não será 1º de abril e sim 1º de julho. O governo teve um fôlego aí, Exato. né? E agora eu quero a primeira pergunta. Os empresários tiveram também. Fôlego, Não, eu digo um fôlego na negociação, antes da votação da sua proposta. A pergunta é, a senhora vai recuar dessa proposta aí, já que uma das principais insatisfações era justamente a falta de tempo. A senhora vai recuar desse projeto? Então, na verdade, nós até participamos de uma reunião com os empresários que aconteceu logo depois dessa discussão do decreto. Eu até quero pedir publicamente desculpas ao Wagner. Realmente, na hora que eu saí da sessão, eu estava muito indignada com o que tinha acontecido. Acho que quem assistiu o vídeo da sessão, até porque ele viralizou, né, acompanhou a minha indignação no momento. Porque, assim, o Wagner não tinha participado da audiência. Eu até falei para ele, olha, colega, se você tivesse participado da audiência pública, que aconteceu no mesmo dia da votação, você não tinha tido coragem de fazer esse pedido de vistas. Que é lógico que foi um pedido do governo do Estado ao Wagner, né? Então, assim, por isso que eu disse, eu não estou julgando o Wagner, porque ele também está defendendo interesses do governo, que ele é base, sabe? Então, na hora, eu fiquei muito nervosa, porque a audiência, ela foi, assim, amplamente debatida. Inclusive, lá estava um membro do MP, se eu não me engano, era o Dr. Mauro Curvo, que se fazia presente, e ele mesmo defendeu a derrubada do decreto 380, que era o meu decreto legislativo no caso, que ele fosse aprovado, porque nós gostaríamos de ter mais tempo hábil para o empresariado e para os contadores se adaptarem às novas regras tributárias. Esse era o sentido do decreto, porque o governo não abria mão só dos 90 parece dias. Que há uma orientação do Conselho, né, Nacional de Fazenda para que o governo se adeque à legislação. Exatamente, Mato Grosso está fora. Mas não há uma exigência também. E apesar de Mato Grosso estar fora, é uma regra que em Mato Grosso já funciona por mais de 10 anos. Então, assim, os contadores, por exemplo, o presidente do Sindicato dos Contadores, ele foi bem claro, ele falou, nós não estamos preparados para atuar na contabilidade com essas novas regras tributárias. Nós precisamos nos preparar para essa mudança. Até porque será criado um novo sistema para isso, né? Exatamente. Mas, deputada, agora 3 meses, hoje é dia 28 de fevereiro, março, abril, nós temos 3 meses à frente aí, até que no mínimo 3 meses aí para que haja discussão. Esse tempo é necessário? É o suficiente para fazer a discussão? Não é o suficiente, Paulo. Vocês queriam que fosse um ano? Isso, nós queríamos dia 1º de janeiro, né, que se iniciasse só em 2017, né, que o empresariado tivesse pelo menos um ano. Porque a intenção de se apresentar esse decreto 380 do governo no final do ano era justamente porque existe uma lei que ela diz que se apresentar no final do ano só 90 dias, que é a noventena no caso, que o governo falou que deu para o empresariado, mas na verdade não deu nada, porque isso é constitucional, a noventena. O governo teria que dar para a lei começar a entrar em vigor, porque ela foi apresentada no final do ano. Então, nesse caso, após esses 90 dias, eu até falei para eles, por exemplo, a mesma coisa, hoje todos nós aqui falamos português, imagina alguém chegar aqui e falar, agora vocês vão passar a falar espanhol. Não adianta falar que a gente de uma hora para outra. Assim. Não adianta. Então, esses 90 dias não foram suficientes, não vai ser suficiente até julho, até porque hoje no Estado nós funcionamos com 7,5% de tributação. Você imagina a complicação que vai ser, por exemplo, para quem tem estoque, que já está pago, porque aqui agora o imposto nosso é recolhido por antecipação. Então, imagina como vai ser a mudança, mudando o valor do recolhimento do imposto. Segundo o governo, esse valor ficaria como um crédito, mas aí o imposto que era 7,5% de um produto, ele vai passar a ser 17, 18, 19, e lá nós apresentamos alguns estudos na audiência pública. O Dr. Luiz Fernando, ele é empresário em Rondonópolis, ele apresentou um estudo belíssimo, mostrando que, por exemplo, para as micro e pequenas empresas, o imposto podia variar de 60% a 117% de aumento. Então, imagina, ali a pessoa que está pagando... Inviabiliza completamente. Exatamente, R$10, ela passar a pagar 117% a mais do valor que ela está pagando. Isso significa, então, dizer que a senhora, então, deixou o projeto de decreto legislativo de stand-by ali. Está na gaveta. Na verdade, ele como está de stand-by. Até eu disse ao Oscar, como o Oscar é coautor, e eu quero até agradecer ao Oscar, porque imagina, nós somos do mesmo município, oposição dentro do município, e quem é de Juara sabe que a eleição lá é acirradíssima. Acirradíssima. Lá a treta é grande. Então, ele se unia a mim, porque ele tinha esse mesmo entendimento. Da Burduna lá. Lá é da Burduna. Inclusive, não é brincadeira, aproveitando o ensejo, a senhora tem se destacado com uma oposição quase isolada dentro da Assembleia, né? O que é natural. Foi assim com o Blairo, foi assim com o Silval, seria natural que fosse assim com o Pedro Táxi.
Mas Zeca Viana faz alguns ataques também, mas quem incomoda mesmo é a senhora, né? Até quando vamos falar de Oscar Bezerra, o Pedro Táxi se referiu, aliou-se a Riva, a deputada Riva, né? Porque ele estava bem acompanhado comigo. Assim, um amor é um amor muito às avessas, essa entre a senhora e o governador? Na verdade, eu acho... Mal resolvido isso, hein? Mal resolvido, hein? Tem uma coisa aí que a gente não está entendendo ainda. Talvez eu acho que o governo do estado tenha subestimado um pouco da minha inteligência, né, quando eu comecei no mandato. É lógico que eu dei um tempo, até porque eu achava que era necessário e que as pessoas não entenderiam bem, até porque se colocava que ia assumir um estado em caos. E isso também, vamos dizer que era visível, né? O estado estava em dificuldade para qualquer um que o assumisse naquela época. Então, eu acho que um ano foi um prazo mais do que suficiente para o governo do estado mostrar o que veio. Então, agora eu acho que a oposição ela tem que ser mais contundente. Eu tenho que mostrar mais o contrassenso e o contraponto daquilo que o governo coloca, né? Tanto é, por exemplo, o caso do afastamento do secretário de saúde, né? Vamos se dizer, o secretário de saúde, talvez não novo, mas o governo teve aí 1 ano e pouco para se regularizar quanto à questão da farmácia de alto custo, que foi justamente o que veio a levar o afastamento do secretário. Que é uma bucha, né? Teve, assim, problemas seríssimos com a OSS. Mas, Patrícia, por exemplo, eu apresentei uma emenda na lei orçamentária anual que eu queria tirar 3 milhões que seriam suficientes para comprar os medicamentos de alto custo da comunicação, que eram 70 milhões da comunicação, que seria o suficiente para resolver o problema da farmácia de alto custo. Esses 3 milhões, no universo de 70, não sei se faria tanta diferença na comunicação, mas para a saúde, para a farmácia, faz muita diferença. Significa vida. E quem eu apresentei essa emenda, esse remédio não pode esperar, obviamente. Então, essa emenda foi vetada pelo governo. Então agora eu já tenho argumentos para mostrar. Olha, eu tenho eu queria encerrar o assunto rapidinho, essa visão sua é muito interessante pelo seguinte. Eu me lembro muito bem, você acabou de falar assim, poxa, 3 milhões para a saúde é uma diferença espetacular, né? Pois é. Claro que não tem absolutamente nada a ver você com o seu pai. Eu acho que é muito difícil até separar isso, né? Porque é muito difícil. Eu sempre falei isso, inclusive no programa Opinião, né? E eu me lembro daquela época, você vê que é uma visão contrária do seu pai quando era presidente da Assembleia Legislativa. Sim, é porque era a situação também, né? Exatamente, contrária, porque ele recebia um repasse, um excesso de 30 milhões, 20 milhões, que poderia ser repassado de volta. Repassado para a saúde, igual nós passamos ano passado na Assembleia. Espetacular, né? E não foi feito. Então, ótima. Eu, para não perder... esse assunto aí do decreto, ou do projeto de decreto da deputada, eu quero retomá-lo no próximo bloco. Vou deixar uma pergunta aí, como o André Luiz Michel sempre faz, para a senhora responder no próximo bloco, que é por que a senhora esteve lá na reunião que ocorreu no Palácio Paiaguás, ficou ali, nem esquentou o banco, nem esquentou a cadeira e já vazou. Vou responder. A gente vai ouvir a resposta da Janaína Riva no próximo bloco, um instante só. De volta aqui com Janaína Riva, deputada estadual que está atualmente sem partido, falando conosco sobre vários assuntos que andam ocorrendo no âmbito do Poder Legislativo. Eu deixei a pergunta para a senhora. É a pergunta dos bastidores. Que é porque que eu estava lá. Que é o que interessa, estava de olho em Vossa Excelência, no bom sentido, não é? Pouco se frise isso. Que a senhora estava lá e de repente mal entrou, já saiu. Afinal de contas, você não tinha interesse naquele assunto lá, deputada? Não, na verdade, o meu interesse era enorme, né? O que me pareceu era que o governador não tinha tanto interesse no assunto quanto eu. Que ele não foi, né? Não, primeiro, nós chegamos lá às 11 horas da manhã. Né? E é lógico, se tratando do governo do estado, do governador, todo mundo foi extremamente pontual. Então estavam todos os empresários, seu Hermes, um senhor idoso já, estava seu Paulo Gasparotto, estavam todos lá aguardando o governador. E os deputados estaduais. E aí o governador, depois de 50 minutos, e eu já tinha avisado a secretária, eu tinha pedido para avisar que nós iríamos embora, inclusive os empresários, se o governador atrasasse mais, até porque, gente, compromisso todo mundo tem, entendeu? Agora você se programe, você marcou às 11 horas, se programa para estar lá. Um atraso de 15 minutos, aí tudo bem, agora 45 minutos, 50 minutos, nenhuma noiva atrasa tudo isso. Então eu estava lá esperando e o meu compromisso era de levar meus filhos na escola aquele dia, tanto é que eu falei na reunião. Falei, não, me desculpe, mas aí chegou o secretário Paulo Táxi e ele conduziu a reunião. É ele que comandou. E eu não sei nem se você acompanhou, mas na minha fala eu já falei, olha,
A minha opinião era de não retirar o decreto, eu deixei bem claro antes a minha opinião. Falei assim, até porque para mim acordo é acordo, agora papel, documento é muito mais seguro. Se a gente derrubasse o decreto, os empresários já eram certos que teriam só janeiro, e eu não tinha dúvida que seria derrubado. Você viu, eu não sei se você comeu, meu secretário falou, a deputada Janaína, não sei se fez futurologia. Eu falei assim, me deu vontade de falar, mas eu não quis polemizar. Minha vontade era falar, bom, se não fosse aprovado, você não teria pedido para pedir em vista. Né? Tanto é que o sentimento naquele dia dos empresários era que nós iríamos derrubar. Os empresários saíram da Assembleia frustrados, eles saíram xingando os deputados, xingando a Assembleia Legislativa. Eu acho que você estava lá, você acompanhou. Sim. Foi péssimo. Mas assim, depois que houve a reunião, a senhora foi embora, tudo bem, foi embora e tal, foi Mas almoçar. Aí eu deixei o Oscar com o poder de decisão do que fazer com o decreto. Aí, com até porque se os empresários queriam, não ia ser eu. Com o resultado da reunião, esse encaminhamento que houve para julho, atendeu-se em tese, então, aquilo que era a questão do tempo, não é? A senhora, quando a senhora resolve segurar um pouco, deixar o projeto de stand-by, não falta um pouco de humildade, poxa, já se atendeu aquilo que a gente queria, não é a hora de, então, vamos então se unir com essa comissão que foi montada e discutir para chegar a um acordo? A senhora não acha que estava faltando um pouquinho de flexibilidade da sua parte? Não, Paulo, eu acho que, na verdade, faltou flexibilidade do governo, porque se tudo aquilo lá aconteceu, não era nem para ter acontecido. Porque se houvesse... Teve audiência pública, inclusive, para discutir isso. Se houvesse tido esse diálogo, gente, na audiência pública, tinham mais de 400 empresários do interior do estado. O governo não mandou sequer um secretário, só tinha um adjunto lá representando o governo do estado inteiro. Então, assim, o descaso do governo para o debate, a falta de humildade do governo ficou clara. Então, na verdade... Foi o inverso, faltou flexibilidade do governo. Não é que eu não vou retirar por falta de humildade. Eu vou deixar ele guardado por falta de confiança, que é diferente. Entendi. Porque é uma espécie, assim, de resguardo, tá ali. De resguardo. Por exemplo, se voltar precisar, esse assunto... Plano B seu tá ali, guardadinho. Tanto é que o Oscar exigiu que fosse revogado o decreto do governo ou fosse... prorrogado via diário oficial. Então você vê que é uma preocupação que não é só eu que tenho. Deve sair então, até porque para dar legalidade é isso, né? Porque você não sair no diário oficial. Exatamente. Então assim, um acordo é muito pouco para o que representa um estado como o nosso. Nós estamos falando de milhares de empregos. As indústrias, por exemplo, de vestuários, ficou comprovado na palestra que elas ficariam inviabilizadas. As lojas de vestuários seriam uma das que mais sofreriam com o aumento de imposto. Sem dúvida. Né? Então assim, para eles, por exemplo, ficariam inviabilizados. Então, a preocupação nossa era justamente essa, tanto é que foi em comum acordo meu e do Oscar, que o projeto fique guardado, mas que ele não seja retirado, nem seja revogado, o decreto legislativo, porque se nós chegarmos no final de junho e chegar à conclusão, não, realmente o Estado ainda não tem condições, e o Estado não precisa andar em comum acordo com o Brasil inteiro, não. Nós temos que nos preocupar com o nosso povo daqui. Quer dizer, se for para quebrar... Até porque a economia é diferente, né? Exatamente, se for para quebrar a nossa economia daqui, até achei interessante no dia da audiência, alguém falou engraçado, o governo foi para Abu Dhabi, o governador foi até lá buscar investidores de fora e quer quebrar com os investidores de dentro. Então, assim, tinha muita gente revoltada. Então, é um medo que nós temos, é como se fosse um cuidado, um zelo. O momento econômico do Brasil não é dos melhores, né? Se teme muito ainda o que vai acontecer em 2017. E, Patrícia, nós estamos, a maioria dos empresários estão demitindo. Imagina você ter que contratar alguém, por exemplo, os microempresários. É ele, a esposa e os filhos. Ele tem que contratar alguém para operar um sistema novo e vai tirar o lucro dele. Às vezes é o lucro dele. Para uma pessoa que lucra de R$1.000 a R$2.000 por mês, é o equivalente mais ou menos ao que você paga hoje por um funcionário devidamente registrado. Sem dúvida, se você considerar dentro de um estudo de viabilidade, né, custo-produto e impostos, né, que justamente pesa muito nesse estudo, realmente fica muito pesado para ele. E o governo falava que não teria aumento de impostos, agora já reconhecem que vai ter o aumento e nem sabem de quanto. Então eu acho que não é assunto para se tratar agora. Tem que encerrar primeiro os cálculos e tudo para ver a viabilidade. Por exemplo, o projeto lá da terceirização, que a senhora tem também uma defesa muito forte nesse sentido, que o governo está insistindo pela terceirização na vistoria veicular no Detran e que a mensagem passou pela primeira votação, foi aprovada. Terça-feira, também conhecida como depois de amanhã, na sessão ordinária, essa matéria volta depois de ter passado também, a gente espera que passe pela CCJ, enfim. E aí, o governo vai mesmo, pelo que a gente está contabilizando a olhos nus, não é?
o governo parece que vai vencer essa batalha lá, diferente daquilo que ocorreria com a outra matéria, que é o decreto 380. Você acredita nisso também, que a oposição deve perder essa batalha? Desde o início, né, no Detran, nós já enfrentávamos algumas dificuldades. Tanto é que eu tentei colocar alguns deputados da base e funcionou, como, por exemplo, do caso do deputado Perrita Borelli, que é uma das pessoas que defende hoje a categoria do Detran. Foi mais um dos casos em que eu pude demonstrar como o governo, ele falta com o diálogo e ele trata com extrema intolerância ou com arrogância, quando se trata de debate democrático. Esse caso do Detran é um exemplo nítido e claro. Tanto é que quando começou, eu pedi ao deputado Perrita Borelli, até porque o Detran é um órgão de segurança pública, que ele conduzisse os trabalhos e foi feito um compromisso com a categoria, através da Daiane, que é presidente do Sinetran, de que a Assembleia iria conduzir uma negociação com o governo do Estado. Na primeira greve do Detran, antes de surgir essa questão da vistoria e da inspeção. Na minha opinião, quando não se conseguiu resolver a questão da greve, e o governador já pensando que futuramente pudesse haver outras greves e que o Detran pudesse parar novamente... Até porque já parou mais, 5 vezes, já parou, ele tem razão para pensar nisso. Não, é isso que eu falei para você. Tanto é que essa questão do Detran é um ponto que dentro da Assembleia nós convergimos mais, até porque existe essa discussão. Ah, mas para sempre, o Detran não pode parar, porque o Detran é um órgão arrecadador. Sim, né? sim. Só 1 milhão e 200 por dia. O caos, né, da população. O que diverge, na minha opinião, de alguns colegas, porque no caso foi 5-10, né, que nós perdemos, porque eu considero que o Detran, se ele contratar os servidores que foram concursados, no caso da vistoria e inspeção foram 130 aprovados, já faria uma diferença enorme. Não haveria mais... Mas o governo vai contratar agora. Mas o governo não vai contratar. Mas é que o governo enfrenta um problema em relação à contratação. Uma herança, inclusive, do governador Silval Barbosa. Mas o que eu deixei claro na tribuna é que o Detran, veja bem o contrassenso, ele serve como órgão de segurança pública quando se trata de arrecadação. Para o governo pegar um fundo, que é no caso do Fundo de Segurança Pública e tal, que tem um diferencial. Mas na hora que se fala de lei de responsabilidade fiscal, ele não é órgão de segurança pública, porque o órgão de segurança pública não entra na lei de responsabilidade fiscal. Então não teria problemas para o governo ele chamar esses concursados do Detran, juridicamente falando. Mas aí, deputada, tem aquela questão que foi uma promessa de campanha, que pelo menos... pelo que eu estou vendo, é uma das coisas que tem acontecido, né? Das poucas coisas que tem acontecido, é a questão da viabilização de mais PMs para as ruas. Os índices de violência são altíssimos, a gente sabe que há uma carência muito grande, especialmente no interior, em relação ao policiamento. Então, talvez não estaria priorizando isso em detrimento daquilo. É difícil também decidir o que é mais importante nessa hora. Não, sim, Paty, mas se a preocupação fosse a lei de responsabilidade fiscal, o enxugamento não deveria ser nem no Detran, que é órgão arrecadador, dá conta de se manter sozinho com facilidade, nem na polícia. Isso aí deveria ser nos cargos de confiança de governo, que a gente sabe que é isso que está fazendo a máquina pesar. Existem muitos cargos de confiança no governo? Muitos, e se eu não me engano, na mesma proporção do governador Silval. A senhora tem algum levantamento? Na mesma proporção, não, exatamente não, mas na mesma proporção que foi demitido, foi contratado. Isso todo mundo da imprensa, inclusive, acompanhou de perto. Não teve hoje não tem nenhum cargo que você fala, não, esse cargo está vago no governo. O governo está com os cargos de confiança e comissionados preenchidos, tá? Então, assim, isso não é justificativo. Não é legítimo ter cargo de confiança, só não pode haver excesso, né? Não, mas o excesso, é justamente isso que eu estou falando, é a gordura que nós estamos falando, é aquilo que pode queimar, tá passando, né? É o que está passando. Eu acho que o governo devia se atentar, por exemplo, o Detran, se ele arrecada 1,2 milhão, com pouco efetivo, imagina ele com muito efetivo, que ele não pode arrecadar. Se hoje a fila de vistoria em alguns municípios chega a 5 dias, imagine se não houvesse fila. Então, quanto que nós não estaríamos arrecadando por dia? Então, acho que o Detran ele dá conta de se manter. Agora, o que me estranha é que o discurso do governo, nesse debate do Detran, ele vem totalmente contra a defesa da transparência. Pois é, e tem um ponto importantíssimo, que justamente o próprio sindicato, ele se apoia, se alicerça, que é com relação aos valores. Se você pegar, por exemplo, a questão da vistoria, o sindicato alega que pode aumentar até 600% uma vistoria que custa R$22, R$25, isso, né? Isso. Já o governo diz que não existe essa possibilidade de aumento. Quer dizer, esse impasse, para quem está assistindo, né, para quem está... O que nós temos de fato hoje no Detran que nós presenciamos isso? Um serviço, pelo menos, da área de vistoria de péssima qualidade. Você fica 5, 6, 7, 8 horas para ser atendido. Isso é fato. Não tem servidor para atender. Exatamente, é fato. A demanda é muito acima da capacidade dos próprios servidores. Exatamente. Tá? Padrão, ok.
Mas o grande impasse onde o próprio sindicato se alicerça é justamente nessa questão desses valores. Existe essa... Quem está falando a verdade? É o governo ou é o sindicato? Porque o que aparece para nós é esse impasse. Tem alguma coisa isso, que eu vou dar um exemplo. Como é que pode? Assim, exatamente. Palpável. Palpável. Não vai ter nada para fiscalizar. Uma coisa palpável, vou te dar um exemplo. Enfim. Na verdade, primeiro, o que começou errado? O governo mandou essa mensagem para lá sem a exigência de licitação. Inclusive, eu fiz essa emenda. À época, até o deputado Wilson Santos me indagou, Haroldo, pela mesma coisa, mais ou menos nós estávamos falando agora. Ah, mas seu pai em 2011 votou pela concessão do Detran. Era com licitação e meu pai era deputado de base. E também com a decisão dele não tinha nada a ver com isso. Como a gente estava falando, cada um tem sua opinião. Eu não concordo que o Detran possa passar para uma empresa privada. Primeiro que em Goiás, por exemplo, já é um exemplo aqui já palpável. Decisão da Justiça Federal lá, exatamente. Em Goiás houve uma decisão da Justiça Federal. Supremo Tribunal Federal. Que poder de polícia ele é intransferível, ele não pode ser repassado. No caso da vistoria seria... Um poder de polícia, um poder de segurança pública, certo. Que ela não poderia ser repassada para empresas privadas. Uma vez que nós passarmos agora para as empresas privadas, Patrícia, o governo perde totalmente o controle de quanto pode vir custar essas vistorias. Até porque não será uma só empresa que vai fazer, mas serão várias. Não pode ser tabelado, não. Ser vinculado a uma agência de fiscalização. O governo não pode monitorar isso? Na verdade, o que eu estou fazendo agora... E eu vou até, bom, a primeira vez até que eu falo disso, mas eu vou apresentar agora uma emenda que é justamente se tratando disso. Que isso fique vinculado ao governo do Estado e o governo faça o repasse a essas vistorias. Porque aí eu acho que a probabilidade de fraude ou de desvio de dinheiro vai ser muito menor, porque aí o governo vai ter o controle. Então, essa é uma emenda que eu vou apresentar. Mas mesmo assim, não posso dizer que eu concordo. É uma forma que eu vejo de tentar amenizar o problema. Porque, por exemplo, vocês querem alguma coisa palpável. São Paulo. A vistoria em São Paulo custa mais de R$150. Em Mato Grosso, ela custa R$22. Então, quando os servidores do Detran falam que esse é um valor que nós não podemos calcular quanto vai vir a ser, até porque vai depender da empresa e também do serviço que ela vai prestar. De repente, tem uma empresa que vai cobrar menos e tem umas que vão cobrar, inclusive, a mais do que isso, para agilizar mais o processo. O meu medo é o governo perder esse controle. Então, quer dizer, as fraudes, né? Por exemplo, quem vai lá raspar o chassi não vai ser mais um servidor do governo, não vai estar mais vinculado, não vai ter mais essa responsabilidade que os servidores do Detran têm hoje. Então, isso, na minha opinião, é contra o discurso de transparência do governo. Como que você não exige licitação? Aí o que acontece? Ah, mas deputado, o que é não exigir licitação? O governo não está exigindo a concorrência de preço. Então, se ele não exige a concorrência de preço, o que está acontecendo? Já apareceram denúncias na Assembleia? Então, eu queria questionar sobre essas denúncias na Assembleia, que partiram diretamente do deputado Zeca Viana. O que a senhora avalia disso quando se fala de denúncias, quando não se apresenta nomes? Eu não falo especificamente só sobre essa questão do Detran, mas outras tantas que o Zeca Viana fez, não é? Mas já que estamos falando do Detran, isso que ele apontou direto da tribuna, que é coisa muito grave, não é? A senhora avalia disso aí? A senhora também teme que esteja ocorrendo isso, direcionamento? Não, lógico. Inclusive, o deputado Zeca Viana me trouxe cópias dessas denúncias. A senhora viu a denúncia? São, na verdade, a denúncia que o deputado Zeca Viana tem, são empresas que no final do ano, misteriosamente, foram cadastradas já, para que possam, né, e que devam vir depois a ser classificadas para fazerem vistorias. São suposições, mas o que trouxe espanto ao deputado Zeca Viana é que são empresas ligadas a pessoas políticas. Então, há políticos, e principalmente que estão hoje do lado da situação, que são base do governo. São deputados, são deputados. Não, deputado, citou né? Um deputado, por exemplo, que é o vice-presidente da Assembleia, e o deputado Zeca não deixou de dizer, né, que é o vice-presidente da Assembleia, que é o Botelho. Inclusive, eu conversei com o Zeca Viana, ele disse que conversou com o Botelho. Conversou, o Botelho, que inclusive, ao Botelho se propôs a retirar. Confirmou, inclusive, que é um parente dele, Botelho, que é não sei se é primo, alguma coisa assim, próximo do Botelho. Parece que é sobrinho. Não sei. E aí ocorre que existe isso aí. Essa história de fechar o ano de 2015 como FDL e depois uma mudança ali na razão social, isso não soa ruim para o discurso de moralismo do governo? É isso que eu tenho questionado, entendeu? Dentro da Assembleia. Muda da água por vinho. Isso, por exemplo, é péssimo. Quer dizer, uma empresa que ela era corrupta, agora ela não é mais. Ela só mudou de nome, agora ela não é mais. Agora ela é uma empresa íntegra. E da mesma forma, o que o deputado Zeca Viana quis dizer nessa questão da denúncia das vistorias e inspeções é que você não fazer a licitação, você está dando margem para isso acontecer, para a influência política acontecer. Quer dizer, se eu sou deputada e eu posso chegar lá no governador e pedir, olha, governador,
ajuda fulano, proprietário de tal empresa, ele me ajudou na eleição. Então, o que nós não gostaríamos era de dar lado para esse tipo de coisa acontecer. Que é o mais do mesmo que sempre aconteceu, a gente sempre... Se acontecer aqui que eu falei na abertura do bloco, o governo, a base governista, o governo conseguir emplacar, votar e aprovar esse projeto da terceirização lá, no âmbito do legislativo, a senhora vai recorrer na justiça, tendo como base essa jurisprudência de Goiás, por exemplo? Então, na verdade, essa jurisprudência no caso de Goiás, ela fala sobre a inconstitucionalidade material. E ela não pode ser alegada, por exemplo, ela tem que ser alegada pelo Ministério Público, como foi feito lá. Quem entrou com a ação em Goiás foi o Ministério Público Federal. Né? Eu quero ver se isso vai acontecer aqui em Mato Grosso. Tá aí a provocação feita que trazendo aí. Mas aqui tem que ser o Ministério Público Federal ou estadual, no caso? Então, eu não tenho certeza se o estadual também pode, mas lá foi o federal. Mas lá foi só o licenciamento ou lá foi toda a estrutura? Lá só foi a gente entender. E a inspeção. É o mesmo objeto. É o mesmo objeto da nossa discussão aqui. E é federal. Tanto é que gente, o assunto é tão polêmico que alguns outros estados sequer o projeto deu conta de tramitar. Porque a guerra nas Assembleias Legislativas foram tão grandes que os governos acabaram desistindo de fazer a terceirização. Porque, assim, o medo que nós temos também, muito grande, que a Daiane, presidente do Detran, sempre deixou muito claro também do sindicato, é que isso comece pelo Detran e aí comece a se passar por outros setores do governo do Estado. Então isso é muito perigoso, a gente começa a perder controle de um por um e assim vai tudo para iniciativa privada e daqui a pouco a gente não tem controle mais. E é histórico no nosso país, né, a dificuldade, o déficit que nós temos no sentido de controle, de fiscalização no Executivo. O Executivo tem uma dificuldade enorme de fiscalização. As leis existem, nós sabemos disso, mas ele tem uma dificuldade enorme nesse sentido. Realmente é algo a se pensar, né, refletir sobre. Pelo menos. Eu acho que é um caso assim, eu tentei prolongar o máximo possível da discussão do Detran justamente por isso, para que as pessoas entendessem o que estava sendo debatido. Então, assim, até às vezes os deputados perguntam, poxa, deputada, mas isso já foi tão falado aqui dentro. Mas o objetivo era fazer o que nós estamos fazendo agora. Discutir levar bastante. o maior número de pessoas do nosso audiência estado possível. Pública da coisa mesmo, para poder discutir mais, né? Bom, eu vou chamar o próximo bloco, a gente vai falar de política partidária no terceiro bloco do Conexão Poder. Tem algumas outras questões que também envolvendo a parte administrativa, que eu também gostaria de ter a opinião da deputada, mas a gente vai, no próximo bloco, abordar essas questões. Eu vou deixar a pergunta. Deputada Janaína Riva, a senhora foi eleita pelo PSD. A senhora já não é mais do PSD, ninguém sabe de onde que a senhora é mais. A senhora disse que estava indo para o PMDB. Nem de onde é, para onde vai. É partido da Sofia, não né? Não sabe para onde que a senhora vai. E a senhora vai responder seu destino partidário após o intervalo comercial aqui no Conexão Poder. Instante só. Ok, estamos de volta aqui com Conexão Poder. Bastidores, se os bastidores falassem, né? Se o intervalo comercial falasse. Eu deixei a questão para a digníssima Janaína Riva, que foi eleita a segunda maior votação de 2014 e agora já não é mais do PSD. Ela foi eleita pelo PSD. Houve aí uma cantada firme do PMDB, ela disse que ia para o PMDB. Namorou. Houve uma conversa agora de que já está pensando, que já não está mais encantada. Namorou e não casou. Eu quero Fez saber, igual o Blairo, namorou e não casou. E até associando essa questão, Patrícia, a senhora foi contaminada aí pelo Blairo Mágico, que decidiu também não ir para o PMDB, você também não vai para o PMDB mais? Ou vai? Não. Eu tenho até falado em todas as minhas declarações que o que me pautou nessa demora para escolher é que eu sou a única deputada estadual que eu tenho uma decisão judicial que me respalda a esperar um tempo maior. Tão interessante para mim foi esperar primeiro eu ver o quebra-cabeça montado, até porque os deputados estaduais, para quem não sabe, tem até o dia, se eu não me engano, não sei se é 18 ou 19 de março, acho que é 19 de março, para mudar de partido. É um mês, né? É um mês, foi uma janela de um mês. E eu posso esperar um pouco mais. Então, na minha opinião, para mim, foi como se eu tivesse um as na manga e eu pudesse primeiro ver todo mundo já para onde vai cada colega deputado e para aí eu poder tomar a minha decisão com mais consistência. Mas você está com AIS na mão, de olho em outros partidos, ou a senhora está com AIS na mão apenas para esperar o momento certo e enquanto isso já está líquido e certo, ou enquanto isso a senhora já vai se ouve muito com outro? Para que ela pode decidir agora se ela tem um tempo para repensar? Exatamente. Tá um amor tão bonito com o Zeca Viana. Não, e eu gosto do Zeca. Eu
sofro, porque eu gosto muito do Zeca. O PDT convidou a senhora, o PR, o Wellington Fagundes está louco atrás de Janaína. Tá até em Cuiabá esse final de semana. Eu sei, aí esteve em Cuiabá, a senhora esteve reunida com ele esse fim de semana. Estamos sabendo. Não foi à toa que eu falei isso do Wellington Fagundes, até para gente, vocês estão fazendo fofoca mesmo de namoro, né? Para tirar da senhora essa informação. Essa é a melhor o parte da PR também está batendo duro. E aí, existe a possibilidade de a senhora ser demovida da ideia de PMDB, tal como fez o Blairo Mais? Paulo, o grupo que eu recebi do meu pai, que eu falo que é como se fosse uma herança política, um espólio, ele é muito grande. Então, eu não consegui colocar todos em um mesmo partido, sabe? Alguns, inclusive, terão que ficar no PSD, porque tem alguns municípios que nós temos o prefeito, 4 vereadores, o partido é muito grande dentro do município para você se mudar. Vocês sabem que política de município ela é muito diferente, a rixa é muito maior. Então, quem está no PMDB está há 30 anos, quem está em tal partido está há tantos anos. Poxa, nós construímos um partido para colocar nosso grupo e ele nos foi tomado, entendeu? Então, assim, quando isso aconteceu, eu tive que abrir conversas com vários políticos e vários presidentes de partido. Então, o PR, o PDT, o Solidariedade, o PT, o PSD mesmo e o PMDB, nós conseguimos colocar companheiros em todos eles. Dentro do PMDB, o que tem me levado a esperar um pouco mais é porque, por exemplo, surgiu um fato novo. Talvez o deputado Baiano Filho saia do partido. Ah, mas Janaína, o que muda para você? PSDB, inclusive. Baiano Filho está indo no PSDB. Mas Janaína, o que vai mudar para você? O que muda para mim é que meu espaço fica maior dentro do partido. Aí nós estamos falando de um Araguaia todo para você mexer nos diretórios também. Então, assim, eu quero ver primeiro o que vai acontecer, até por causa disso. A minha preocupação são os diretórios municipais também. Porque eu não vou mentir, é lógico que você chegar em um partido que já tem 4 deputados estaduais, né, aliás, 3 deputados estaduais, nós temos algumas divergências quanto a diretórios. O espaço fica mais comprimido. Sim, nós temos algumas divergências com diretórios. Bem diferente, né? Deputado, lógico. E o peso do PMDB? Tem algum peso na sua decisão? Porque, assim, PMDB e PT se tornaram, por conta da situação nacional, praticamente pessoas não gratas. Especialmente em Mato Grosso, por conta do governo, ou desgoverno, como alguns dizem, do ex-governador Silvaldo da Cunha Barbosa. Isso também pesa na sua decisão ou não pesa? Porque para Blairo pesou, para você não faz diferença? Não faz. Para mim não faz diferença porque eu acho que o partido é muito maior do que as pessoas que o compõem. Né? Então, assim, o PMDB é muito maior do que os deputados estaduais que estão nele, do que o próprio deputado Bezerra. Mas é a opinião da senhora, isso aí, deputada Janaína. O povo, o eleitor, pode não pensar da mesma forma. Não, exatamente. Diante mas da não, urna. hoje a ideologia... Faz uma ligação com as suas bases. O que as pessoas têm que entender é aquela musiquinha do Lúdio lá, que tá com um, que tá com outro. Então a senhora vai tá com o Silvaldo, que vai tá com o Bezerra. Procurador Mauro, né, que eu achei... Renan Calheiros. Mas se a gente fosse por isso, o próprio Fávaro não teria ido pro PSD, que era o partido do Riva também. E pegou, mas ele foi depois que o Riva estava acordo. afastado. Mas com todos que estavam lá ainda são do grupo do deputado Riva. Isso não muda de um dia para o outro. Não se tira assim, né? Do mesmo jeito que você achar que o PMDB, só com a minha entrada, ele vai mudar completamente de opinião e vai virar um oposicionismo, diríamos, mais radical, como o meu. Não é assim que as coisas funcionam. Só vai ficar agora tá com Janaína, pronto. Tá, na verdade, com a Janaína. Eu acho que eu tenho que fazer, assim como, por exemplo, você citou o Blairo como exemplo. O Blairo nunca se preocupou com o partido. Quem pensa sobre isso sabe que o Blairo nunca foi e nunca apoiou quem o partido queria que ele apoiasse. O Michel Temer não está preocupado com o partido, o PMDB? Porque há quem diga, o bastidor tem tudo, né? Tem aquilo que é excesso, tem aquilo que tem um fundinho de verdade. A Janaína Riva entrando no PMDB teria sido também motivo da não vinda do Michel Temer, por exemplo, a Mato Grosso para filiar o Blairo e filiar a Janaína. A senhora vê dessa forma também? Que foi pelo menos foi ventilado dessa forma, eu achei, né, Paulo? Até uma maldade sem tamanho. O próprio vice-presidente teve que se dar o trabalho de fazer uma nota para desmentir isso. Você vê como Mato Grosso, assim, a gente ainda tem umas coisas muito Mato Grosso não, o Brasil ao inteiro. Contrário, ele até virá agora e pelo jeito acho que só para mim, a filiação no mês de março. Fiquei maior ainda, sabe, na situação. Mas na verdade é lógico que eu acho que para o Michel também foi uma decepção a não vinda do Blairo.
mas não acho que isso tenha sido o principal motivo. E talvez ele queira, até como nós fizemos no Detran, ganhar um tempo para tentar trazer o Blairo de novo, porque não é porque o Blairo não veio que nós vamos desvalorizar o tamanho que tem o senador Blairo Maggi, o que ele representa também para o Estado. Eu pergunto isso também, deputada, por uma questão assim municipal, né? É natural que o desgaste nacional resvale no estadual e no municipal, e a gente sabe que os gestores municipais têm essa preocupação, né? Os petistas, por exemplo, vão ter muita dificuldade para se reeleger. E o seu grupo, os seus pré-candidatos a prefeito, mas na verdade a vereador, vão ter dificuldade aonde, de repente, o político não tenha tanta representatividade. Eu vou dar um exemplo aqui, como, por exemplo, é o caso de Juína, está até hoje no mandato, que é o deputado Altir Peruso, que hoje, nas pesquisas de Juína, e ele é do PT, ele é disparadamente o favorito nas eleições municipais. Então, eu ainda considero que quando você vota, o eleitor, principalmente o eleitor mais humilde, ele não vota no partido, ele vota gestão, no candidato e no modelo de gestão. É. Então, assim, não é porque, de repente, o candidato vamos dizer que hoje a bola da vez, que é o PSDB, né, que o candidato é do PSDB, que ele vai votar e ele vai deixar de votar que é pelo PT. Isso é o poder de conquista de cada candidato e o poder de convencimento que cada um tem. Né? Assim, dentro do PMDB, o que eu vejo? O nosso país ele é ingovernável sem o PMDB, isso é fato. Sim, hoje. O maior partido do país. Né? Então, mesmo. Hoje, ontem, antes de ontem. Faz hora. Talvez o próprio PSDB, que hoje condena o PMDB, venha se unir com o PMDB daqui a uns anos, que vai ser mais, para mim vai ser natural caso o PSDB venha a eleger o presidente da República. O Blairo disse que vai para o PMDB depois da eleição municipal, do processo eleitoral de 2016. Se ele for, de fato, para o PMDB, no PMDB e no grupo particular do Blairo, de aliados do Blairo, ele já é um nome considerado para o pleito de 2018. A senhora, como PMDBista, o apoiará no projeto dele, que certamente será diante da candidatura à reeleição do Pedro Táxi? Paulo, lógico que a minha ideia, justamente de pegar esses partidos de oposição, que hoje seriam de oposição, que é o PR, o PMDB, o PDT, é para que nós tenhamos um candidato de oposição ao governador Pedro Táxi. Se o candidato for o senador Blairo Maggi, ex-governador, ótimo, excelente, vou apoiá-lo. Assim como se tiver também outro nome, como por exemplo o nome do Wellington Fagundes, que é uma pessoa que eu tenho um apreço e carinho enorme, que é do PR, da mesma forma vou apoiá-lo. Até o Wellington eu converso muito com ele, porque eu acho o Wellington uma liderança do nosso estado, com representatividade, com história política, uma história longa, né, política, e de moral ilibada também, né, que ninguém tem o que falar do Wellington, e é uma pessoa que eu gosto muito. Então, assim, quem for o candidato do grupo, é óbvio que eu vou apoiar e vou seguir, desde que seja de oposição. Com certeza. Eu vou, gente, eu estou aqui com a Patrícia e também com o professor Haroldo. Haroldo. Claro. Eu vou não é bem a gente está encerrando já o programa, eu queria que vocês tivessem alguma coisa para desovar, no melhor sentido. Vamos disparar logo aí para cima dela. Eu tinha comentado com ela, agora ou depois? Não, eu vou só fazer uma pergunta. Deixa eu abrir essa rodada aqui. Claro. Vai lá, Faustão. Claro, com certeza. Olha, você fala Faustão, quem não gosta de ser chamado Faustão é o André Michel. Não gosta de jeito nenhum. A senhora, deputada Janaína Riva, que hoje veio de laranja, a senhora veio... vem discutindo nas redes sociais, a senhora não deixa de usar as redes sociais, e isso às vezes suscita, na verdade, muitos comentários dos internautas, não é? Sim. Uma discussão que eu sei que a senhora rebateu, que eu cheguei a presenciar, acompanhando, foi que a senhora não visitaria seu pai nas visitas que ocorrem lá no CCC. Isso me indignou. A senhora ficou indignada e a senhora não toma esse cuidado, porque a senhora acha que não deve tomar esse cuidado de usar as redes sociais como vem usando, não é? Mas isso está prejudicando a senhora de alguma forma? Como que a senhora pode responder isso? A Janaína não gosta do pai, não vai visitar o pai, na verdade, vai pra balada. Na verdade, né, muitos me julgam às vezes por causa disso. E teve um comentário, e eu fiquei muito indignada, que a pessoa falou assim, ela vai pra balada, mas não visita o pai, ela não foi nada no aniversário dela ficar com o pai dela. Só que assim, é porque eu sempre, poxa, eu sou jovem ainda, né, eu tenho 27 anos. Então eu sempre gostei de usar as redes sociais para compartilhar toda a minha vida, eu sempre usei para isso. Minha vida tanto pessoal quanto política, eu mesclo os dois. Mas eu não gosto que as pessoas pensem que eu sou só aquela deputada de plenário, daquele jeito, séria, brava e tal. Eu tenho minha vida como todo mundo tem. Eu saio, eu namoro, eu visito meu pai. Mas é lógico que você mostrar um lado ruim, que eu diria, até porque é um momento ruim que minha família vive, não tem por que eu ficar falando disso.
Gente, aí eu quis mostrar para as pessoas, falar, olha, dia de visita é quarta e domingo, e tal como qualquer outro preso do nosso estado, eu visito o meu pai, eu o vejo, e assim, eu sinto falta dele. Quarta-feira, por exemplo, eu tive a audiência pública, de manhã e à tarde eu tinha 2 sessões. Eu não pude vê-lo. Não tem assim, é um sentimento como qualquer filho tem por um pai. Não é diferente de ninguém. Não, a gente imagina. Eu tento mostrar isso nas redes sociais, que eu sou tem que provar igual a todo mundo, que eu erro igual a todo mundo também. Entendeu? Às tem vezes direito a ter tudo que todo mundo tem. Que às vezes, deputado eu não acho pode assim, frequentar. será que as pessoas ainda querem aquela imagem de político, de que ele não bebe, ele não sai, ele não faz nada, ele só trabalha e ele dorme cedo para ele acordar cedo e trabalhar? Não, eu acho que eu posso dormir a hora que eu bem entender, acordar cedo, prestar o meu trabalho. Eu acho que essa é a minha obrigação, mas eu acho que dali da Assembleia, a hora que eu terminei a minha sessão, com o que eu faço no outro dia só cabe a mim, não cabe a mais ninguém, né? Então, assim, eu compartilho, tem muita gente que gosta, tem muita gente que também... Até foi ventilado há pouco tempo atrás, né, a possibilidade de se fazer uma delação premiada dele, né? Sim. E ele descartou essa possibilidade porque ele acredita na inocência, né? Não seria mais fácil, um caminho mais curto? Talvez, se ele entendesse que ele pudesse fazer de uma forma que ele fosse sair mais rápido, tudo, mas ele não entende dessa forma. Ele entende que ele tem o direito, que ele deve mostrar isso na justiça. E eu o respeito, porque é uma decisão sobre a vida dele, sobre o futuro da vida dele. Então eu evito dar palpite, porque eu acho assim, se fosse a minha vida, por exemplo, não sei se eu gostaria de ficar sendo colocada em xeque ou em dúvida o que eu quero para mim. Então eu vejo meu pai muito decidido em mostrar a verdadeira forma dele de fazer política. Tanto é que vocês já viram nas últimas audiências, e eu achei louvável começarem a falar já realmente o que ele fazia de verdade, que era fazia um assistencialismo social gigantesco dentro daquela Assembleia, e todo mundo sabia, mas ninguém falava. E pela primeira vez eu vi ele falar disso. É um assistencialismo que fazia-se necessário. Na minha opinião, sim, Paulo. E que hoje, inclusive... Mas aí está passando por cima eu tenho o Poder Executivo que deveria fazer isso. Sim, mas é aquela questão. É ilegal, mas é moral. E nem tudo que é moral é legal. Ou vice-versa, entendeu? Então, assim, às vezes a coisa é legal, mas é imoral. Sobre essa questão que o professor Haroldo falou, da questão da delação, ele tomou a decisão de fazer a delação, e é verdade que ele já tomou essa decisão e que teria preservado apenas alguns deputados ao longo desses anos que ele esteve à frente da minha diretora. Deixa eu falar também que ele estaria negociando o pacote fechado, federal e estadual também. Na verdade, se fosse para fazer uma delação hoje, todo mundo sabe que não tem como você poupar ninguém, até porque se descobre-se depois um pequeno detalhe, a delação pode ser inteira anulada. Né? Então não tem como se fazer isso, você escolher quem você vai falar, porque as coisas vão aparecendo. Vocês viram aí no caso da Lava Jato, por exemplo, vai desencadeando, de uma pessoa vai levando a outra, que leva a outra, que leva a outra, e por aí vai, nós já estamos chegando quase a presidente da República e ao ex-presidente Lula. Então é uma coisa que você não tem controle. Então, meu pai nunca quis fazer, mas é porque sempre foi um posicionamento dele. E ele sempre deixou isso muito claro na imprensa. Desde, acho que fazia uns 2 anos atrás, ele já descartava essa hipótese. Ele sempre falou, se um dia eu for falar qualquer coisa, eu jamais vou fazer uma delação, eu vou falar por mim, que os outros falem por eles. E é uma opinião dele, uma posição dele que eu respeito. E ele é muito respeitado por isso também. Eu acho que cada um sabe o que é certo, o que é errado, e cada um tem que responder pelos seus atos. Por isso que eu sempre falo lá na Assembleia que eu não respondo pelo meu pai, assim como ele não responde por mim. É lógico que hoje, naquele caso que nós estamos falando, por exemplo, de sexta-feira, que nós falamos hoje aqui, é um caso diferente, porque ele está preocupado de pai para filha, e é um caso dele que eu fui citada. Então aí para ele é lógico que dói mais e pega no calcanhar dele. Bom, a questão, para encerrar, eu juro que é verdade, que vou encerrar agora, é que lá em Juara, eu ia falar Love, mas não é Love, essa proximidade que o senhor está tendo com, até porque ele é casado, né? Com o Oscar Bezerra. Com o Oscar e com a Luciane, vamos falar assim, com o casal. E com a Luciane Bezerra. Lá em Juara, eles são de adversários da família Riva. O Riva, a família Riva, por meio do priminho Riva, que é também conhecido como seu tio, ele vai ser candidato lá, né, a prefeito. Contra a Luciane. A Luciane também. Como é que está sendo administrado pela senhora essa questão lá? Só está indo em Juara? Só está participando das discussões? Assim, eu tenho ido a Juara, é lógico que eu não vou com tanta constância quanto o Oscar vai, mas eu tenho até conversado com ele sobre isso e a gente tem tentado pautar tudo sobre o respeito e cada um falar do que faz, né? E não falar do que o outro deixa de fazer ou não faz. Então, por exemplo, eu e o Oscar, algumas coisas a gente tem trabalhado em conjunto para evitar essas indisposições. Por exemplo, esse ano em Juara nós vamos colocar 1 milhão na saúde, vai ser 500 mil de cada um.
Aí todas as decisões que a gente tem tomado, a gente tem tentado dividir isso, até porque... Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E na maioria das eleições também, geralmente é meio a meio mesmo, e isso já é uma coisa meio que local ali, que é difícil de ser... Vai melhorar um pouquinho, então, porque eu acho até que, exatamente, isso até tem sido visto na cidade com bons olhos. Esse nosso bom relacionamento, que era uma coisa que meu pai não tinha com a Luciane, mas que o meu e do Oscar tem sido visto com bons olhos. Talvez agora na campanha, até falei pra ele, talvez a nossa relação venha estremecer um pouco, mas eu acho que não vai ser o suficiente pra gente se separar definitivamente. Não. Acho que borduna comigo o Oscar não vai fazer, acho que só com homem, acho que mulher o seu tio é um homem, o priminho Riva, e ele vai ser candidato lá, e a coisa pode... Mas também é contra a mulher, né, contra a Luciane também, acho que tem um respeito maior. Eu tô vendo que tá tendo um respeito maior. Tem mulher de homem que tem borduna. Obrigado, Janaína Riva. Jana, pros próximos. Jana, pros próximos. Não, eu que agradeço. E essa princesinha? Essa aqui é a minha princesinha Sofia, ela tava aqui até agora esperando. A hora de entrar. Ela quer ir pro McDonald's, tá? Ela quer ir comer, ela tá com fome. Mas eu quero agradecer vocês pela oportunidade. Patrícia não, Sofia. Patrícia tá aqui. Sofia, um presentinho aqui do programa para sua mãe. Se você for pro McDonald's, você coloca Coca-Cola aqui, ó. Lá, vai lá, dá obrigado pro tio Paulo, dá um abraço nele. Vai lá, obrigado pra ele. Isso aqui, ó. O que tá escrito aqui? Tubarão. Olha. O que é isso? Dá um beijo aqui, aqui. Ó, a sua mãe precisa tomar Guaraná ou então Coca-Cola lá no McDonald's, tá bom? Acho que é Guaraná, né, filha? Pra mãe ter mais energia, né? É. Tá bom? É uma canequinha, uma lembrança pra senhora, você deve ter uma já no seu gabinete. Já tenho uma, Se a Laura Petralha não passou a mão, né? Ela tá querendo uma, é. Então, Paulo, eu quero agradecer mais uma vez você, quero agradecer a Patrícia e o Haroldo e parabenizar mais uma vez pelo trabalho que vocês fazem aqui no Conexão Poder. É um programa gostoso de vir, né? Que aí você tem oportunidade. É um bate-rebate leve, né? Gostoso. Não tem borduna. Não tem borduna. Não tem, né? Não, mas o Oscar tá mais calmo agora, bem mais. Tá leve. Tá bem mais leve. Ele, o Taborelli, tá todo mundo na Assembleia mais calmo. Eu acho que o Guilherme tá colocando um calmante na água lá da Assembleia, todo mundo mais calmo. Só na minha que eu não sei o que ele tá colocando. Se ela ficou brava essa semana lá, rapaz, me respeitem. Não sou otária. Não sou otária. Mas obrigado. Faz parte. Eu quero agradecer vocês, então, mais uma vez pela oportunidade e dizer que eu tô à disposição, sempre que vocês quiserem, eu vou estar aqui com vocês. Bem, deputada Janaína, aproveitar que a Sofia veio aqui, você que está em casa, a Unimed Cuiabá tem um recado muito importante para você. Olha, evite que seu filho transite por áreas perigosas como cozinha, áreas de serviço. Isso são os campeões de acidentes domésticos. Portanto, seja precavido, oriente seu filho sobre os riscos que há dentro de casa. Afinal de contas, 1 segundo de descuido basta. Uma campanha Unimed Cuiabá. Conexão Poder de hoje vai ficando por aqui. O André Michels, por força maior, motivo de força maior, não esteve aqui hoje, mas estará aqui no próximo domingo apresentando na mais perfeita normalidade o nosso Conexão Poder para você. Que você tenha uma semana saudável, produtiva e abençoada por Deus. Até a próxima. Um abraço. Conexão Poder. Oferecimento Unimed Cuiabá. Acidentes domésticos. 1 segundo de descuido, basta.